vítima consegue entender esse comportamento e identificar que é a parte mais difícil e que, diante disso, é que tem a nossa conversa aqui hoje, ela consegue sair da situação sem que haja grave violência psicológica e nem chegue a violência física, tampouco a violência patrimonial. Uhum. Agora, doutora Tamires, mais um tema interessante aqui. Existe, por exemplo, um perfil típico de agressor, ou isso é um mito que precisa ser, na verdade, desconstruído? O que na verdade, existe nesse sentido? Tem um perfil típico do agressor ou não? Não, não existe um perfil típico. E de antemão eu já gostaria de falar que não existe uma classe social. Essa situação está arraigada em todas as classes, em todos os níveis de escolaridade. Eu já cheguei a atender vítima que possuía doutorado, ou seja, pessoa doutora com vasto estudo e vasto conhecimento, mas não existe um estereótipo, um perfil. O que existe é o comportamento disfuncional, que são comportamentos de controle, ciúme excessivo e necessidade de dominação. Esse é o perfil do comportamento que deve acender o alerta e chamar a atenção para a busca de ajuda profissional para reconhecer se a situação está saudável ou se está vivendo um relacionamento abusivo. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para um comportamento atual, que é o de mudar de fase de relacionamento rápido. Anteriormente, né, no tempo dos nossos pais, avós, havia um tempo para conhecer a pessoa e aí se relacionar, morar junto ou casar. E hoje essa fase está sendo muito atropelada. E esse comportamento, ele é perfeito para um abusador, porque o abusador, ele muda rápido de fase para que chegue à fase do controle. Entendi, doutora. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos seguindo aqui no nosso chat, mandando mensagem para a gente aqui. A Jadielma Soares, mandando um abraço aqui para a senhora, doutora Tamires. Diz que a doutora Tamires arrasa. Muito bem. A Juniele Oliveira também participando com a gente aqui. Boa tarde, sucesso. Quem também está com a gente é o Vira Neto, radialista lá de São José da Tapera, também acompanhando aqui o programa, abraçando todos nós aqui, parabenizando pelo programa. Muito obrigado, Zenildo Bento. Obrigado também o Elivânio José. O Elivânio José está lá na cidade gaúcha, no Paraná, acompanhando aqui o nosso microfone aberto. Muito obrigado a você que está acompanhando aqui o nosso microfone aberto. Bom, doutora, seguindo aqui a nossa entrevista, nós estamos conversando com a doutora Tamires Albuquerque, advogada, e o assunto hoje é o Agosto Lilás. E o tema propriamente trazido aqui pela doutora Tamires Albuquerque, hoje, é a situação de que esse alerta para o comportamento do sujeito agressor. Nós trouxemos, inclusive, hoje aqui uma matéria, um caso que aconteceu ontem, doutora, lá em Palmeira dos Índios, ontem à noite, em que o cara já tinha deixado a mulher, estava com outra, mas perseguindo ela. Chegou ao ponto ontem de agredi-la fisicamente. Esbufeteou ela e jogou ela com violência contra a parede. Esse caso aconteceu em Palmeira dos Índios, o agressor foi preso, ontem enquadrado na Lei Maria da Penha, mas são casos que acontecem, bem como a senhora disse agora há pouco aqui. Não há um perfil, não há uma classe social. Agora, quais são os primeiros sinais, e muitas vezes sutis, de que um relacionamento está se tornando, digamos assim, abusivo? Sim. Comentários, agradecer primeiramente a interação dos nossos ouvintes, muito, muito bom. Existem comportamentos que são sinais visíveis, quando a gente treina a nossa mente a perceber. Por exemplo, comentários que diminuem a autoestima da parceira, comportamento de ciúme como prova de amor,
questionamento constante sobre horários e companhias. E a outra bem característica, que é mudança de humor brusca. São situações que, acontecendo, precisa que a pessoa se torne consciente e comece a observar a frequência desses comportamentos. Como o Clevânio falou, essa situação que aconteceu, lamentável, mas é difícil a situação já começar com a violência. Primeiro começam com esses sintomas sutis, sorrateiros, silenciosos, Verdade. que, se não observados, vai chegar sim na situação de violência e muito mais, na situação de feminicídio. Nós sabemos que a taxa do país de mortes, todos os dias, de morte de mulheres, é gigante. E isso precisa ser combatido. Verdade, concordo plenamente com a senhora. Agora, doutora, um outro detalhe aqui. Deixa eu abraçar também aqui a Michele Medeiros, dizendo o seguinte: ela é maravilhosa, simplesmente arrasa. Boa tarde, Michele, muito obrigado, viu, também pela sua participação, pela sua interação conosco aqui. Pode mandar sua pergunta aí relacionada ao tema, pode mandar sua pergunta aqui também no chat, viu, que a doutora Tamires responde sem problema nenhum. Agora, doutora, a senhora falava sobre a questão do ciúme. Eu trouxe hoje aqui um caso tão triste, meu Deus do céu, tão triste. Mas a gente é incumbido dessa missão, não é? Aí eu trouxe o caso daquele pai que matou as duas crianças de 3 e 5 anos ontem lá em São Paulo, por ciúme da ex. Quer dizer, um ciúme possessivo. A minha pergunta é, o ciúme excessivo e o controle, por exemplo, celular, roupas, amizades, dinheiro, costumam ser, eu diria, romantizados como sendo cuidado ou amor. Mas contudo, isso pode ser um problema. Como diferenciar isso de um comportamento de risco, doutora? Sim. O cuidado genuíno, ele respeita limite e autonomia. É parceria, é querer ver o bem-estar do outro. Já quando vem para o lado doentio, abusivo, ele se reflete em controle, monitoramento, restringe o acesso, o contato com outras pessoas, e aí já é perigoso. Outra situação muito drástica, né, que é como o Clevânio falou, é quando a violência ela parte para os filhos, que é para punir a mulher. Essa já é uma fase avançada da violência. Verdade, doutora. Agora outro tema, outro assunto aqui também, outra pergunta, aliás, dentro do tema. Como o isolamento da mulher em relação à família e amigos costuma acontecer na prática? Sim. Começa com crítica à família e amigos, criação de conflitos após uma reunião social que ambos tiveram contato com outras pessoas. E aí começa a fase da explosão e a vítima, ela começa a restringir, porque quando há o contato, há o conflito. Então, de forma inconsciente, ela começa a ficar afastada da sua rede de apoio. Isso também torna-se um perigo, né? Porque, contudo, a gente sabe que as pessoas precisam ser livres, não é? Mesmo dentro de um relacionamento. Olha, e agora uma outra situação também. A senhora falou aí sobre o ciúme, sobre essa questão do controle e tudo mais. E aí, essa questão do isolamento também da família, não é? Existe, por exemplo, uma escalada de violência psicológica, depois patrimonial, depois física. Como funciona esse ciclo, não é? Para que a pessoa possa detectar isso e, de repente, arrume uma forma de se afastar, né? Existe um padrão de crescente tensão, que começa com a explosão verbal ou física, depois a chamada fase de lua de mel, no qual o agressor ele promete que vai mudar, ele apresenta carinho exacerbado, presentes, mas esse ciclo ele começa a ficar constante e diminuir os intervalos.
Então, é quando vai ficando cada vez mais perigoso para a vítima. Um outro detalhe, doutora, aqui, quais as frases ou atitudes no dia a dia deveriam ligar aquilo, digamos, um sinal de alerta, tanto para a vítima quanto para pessoas que estão ali por perto dela? São situações que o agressor ele faz a vítima sentir-se culpada. Frases do tipo: se você me amasse, não faria isso. Você não sabe do que eu sou capaz. Controle financeiro, disfarçado de organização doméstica, sendo que é uma violência patrimonial que está tolhindo os valores, os proventos da vítima. Humilhações e brincadeiras na frente de terceiros. São situações que precisam ser vistas e um sinal de alerta. E diante desses sinais, a nossa recomendação é que procure um profissional, procure um psicólogo. Se o vínculo já é de relacionamento de convivência, se tiver bens, procure um advogado, porque precisa haver um planejamento e precisa haver ação direcionada, ação concreta. Precisa trazer de forma estratégica e consciente a rede de apoio e traçar um planejamento para que essa vítima possa ser acolhida e possa adotar as medidas necessárias e cabíveis para a sua segurança física, psicológica e patrimonial. Doutora, tem recebido casos dessa natureza lá no seu escritório? Sim, sim. A partir de quando chega a denúncia no seu escritório, qual é o planejamento a partir daí? Qual é o caminhar, digamos assim, em relação ao processo para que, sei lá, num caso de repente de divórcio, num caso da pessoa que está sendo agredida, às vezes até nem fisicamente, mas verbalmente, enfim, nesse sentido, como é que o escritório trabalha nesse? Eu, como profissional do direito, eu me sinto na obrigação de estudar psicologia, de participar de grupo de estudo, de fazer terapia, de estudar, porque, na minha visão, o primeiro passo é fortalecer essa vítima e traçar junto com ela um plano para que ela possa sair da situação de forma protegida, de forma forte, consolidada, e que ela não venha a ter, além dos prejuízos psicológicos e até talvez físicos, em alguns casos físicos, que ela não possa ser penalizada também patrimonialmente, que ela saia em desvantagem ou que ela precise. Isso é mais uma punição. Entendi. E a busca, o auxílio antecipado, de forma planejada, faz com que a situação seja resolvida com maior tranquilidade e maior conforto para a vítima. Muito bem, doutora, estamos chegando ao final aqui do programa, mas queria que a senhora deixasse aí a sua mensagem final nesse sentido também, não é? A senhora hoje veio, inclusive, com um traje atípico também do tema, né? Sim, vim com traje em homenagem a essa campanha que é nacional e essa luta que é de todos os seres humanos, né? Dos homens, das mulheres. É uma luta que conta com o apoio de todos os homens de bem. E a minha mensagem final é que a violência contra a mulher é crime e prevenir começa por reconhecer os sinais antes que a situação se agrave. E que, em situação de violência, diz que o 180 que está disponível 24 horas. Muito bem, doutora Tamires Albuquerque, que falou conosco aqui no tema Consulta Jurídica. O Consulta Jurídica de hoje trouxe esse tema bastante interessante, não é? Para o mês de agosto, que é o Agosto Lilás. Bom, você encontra a doutora Tamires Albuquerque no seu escritório, que fica ali na rua Professor Domingos Correia, no centro de Arapiraca, número 600, no Empresarial Velasquez. Lá funciona o escritório da doutora Tamires Albuquerque, ou você pode também entrar em contato pelo telefone 82-99654-6058. Doutora Tamires, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa e até segunda que vem. Até a semana que vem, se Deus quiser.
Muito bem, a gente vai trazer mais um quadro aqui no programa e você ouviu aí o Consulta Jurídica. Consulta Jurídica, com a advogada Tamires Albuquerque. Todas as segundas, aqui no Microfone Aberto.